Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje vamos começar o estudo do processo tributário. E para nós entendermos, começarmos a entender o processo judicial tributário. E eu não tenho como não falar do processo civil nesse nosso primeiro momento. Por quê? Porque o processo civil é uma norma de ordem geral. O processo civil, ele vai trazer a instrumentalidade para o processo tributário, ok? Então, o processo civil ele é de suma importância para o processo tributário, porque todas as ações tributárias vão se socorrer ao processo civil para que o direito material possa ser alcançado. Então, o processo, ele deve ser estudado, o processo civil, não como um fim em si mesmo. Eu estudo o processo civil com uma finalidade ao fundo, uma finalidade maior. Por exemplo, o direito de fundo, é o direito civil que pode ser, é o direito tributário, é o direito comercial, é o direito administrativo, eu não sei. Para nós, eu vou estudar o processo civil tendo como fundo o direito tributário. Porque o processo, ele traz o princípio da instrumentalidade. Ele vai instrumentalizar o direito de fundo. Qual é o litígio? Qual é o direito conflituoso que eu quero que seja solucionado? No nosso caso, direito tributário. Então eu vou analisar o processo civil tendo como direito de fundo o direito tributário. E se eu vou entrar com uma ação tributária, essa ação, na maioria das vezes, é uma petição inicial. Artigo 282. Ok? Então, por exemplo, eu quero entrar com uma ação declaratória. O fundamento está lá no artigo 4º do CPC. Contudo, eu vou ter que realizar uma petição inicial. Eu vou ter que me socorrer do 282. Eu quero entrar com uma ação anulatória, para anular um lançamento tributário, por exemplo. Também é uma petição inicial. Então, todo o fundamento do processo tributário está no processo civil. É óbvio que nós temos algumas leis especiais que trazem alguns procedimentos na área tributária. Por exemplo, a lei de execução fiscal, que tem alguns procedimentos inerentes ao processo tributário lá, mas isso é uma lei específica. A regra, a grande maioria do procedimento tributário, eu vou encontrar no Código de Processo Civil. E eu tenho que ter isso em mente. E porque, se eu for analisar, vou entrar com uma petição inicial em matéria tributária, uma ação declaratória, por exemplo. O que eu vou ter que colocar lá? Endereçamento. Qual é o juiz competente? Aí, a depender do tributo, se for um tributo federal, Justiça Federal. Se for um tributo estadual ou municipal, a Justiça Estadual. Qual justiça? Ele vai estar lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz, ou federal, ou juiz de direito, da comarca, ou da vara de execução fiscal, se houver. Porque eu estou endereçando a minha petição inicial. Depois eu tenho a qualificação. Eu vou qualificar as partes. Vou qualificar o contribuinte, fulano de tal, casado, solteiro, empresário, ou se for uma pessoa jurídica, não tem problema. O sujeito, no caso de uma ação declaratória, o sujeito passivo, a União Federal, o Estado, São Paulo, por exemplo, o município de Campinas, depende contra quem eu estou entrando com essa ação. Os fatos e os fundamentos. Eu vou contar os fatos. Olha, essa ação é para declarar a inexistência da relação jurídica X, Y, Z, com base nos artigos tais e tais. Estou fundamentando. O pedido, que seja declarado inexistente a relação jurídica tributária, para que não venha a ocorrer o lançamento e nenhuma cobrança do tributo X. Aí eu vou ter aqui o valor da causa. Dá-se a causa o valor X, se tiver o valor do tributo, você coloca o valor do tributo, ok? Requer as provas, os meios de provas que requer alegar, se precisa de perícia, por exemplo,
se é prova documental. Tá? Prova testemunhal em matéria tributária, né, é meio raro, tá? Mas pode ocorrer. Tá? Eu também vou pedir o quê? A citação. A citação, no caso da pessoa jurídica, do réu, né, da ação, para poder contestar essa ação. Então, nesse primeiro momento, se nós entendermos que o processo tributário, ele, tá, o que vai instrumentalizar é o processo civil, tá? Eu tenho em mente o que? A importância de estudar o Código de Processo Civil em matéria tributária. Até porque nosso exemplo de petição inicial de uma ação declaratória, pode ter uma decisão interlocutória, que vai ensejar um agravo, seja retido como regra hoje, ou a depender de instrumento. Vai ter uma sentença, que vai, né, ser atacável através de uma apelação. E aí os recursos normais, recurso especial, recurso extraordinário, né, todo o sistema recursal do Código de Processo Civil. Então não tem como eu querer entender processo tributário se eu não tiver, né, a consciência que eu tenho que saber processo civil. Tá? É claro que, por exemplo, eu posso ter um mandato de segurança em matéria tributária, aí eu tenho a lei do mandato de segurança. Mas mesmo a lei do mandato de segurança, onde tem um procedimento especial, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Mesmo a execução fiscal, que tem procedimento próprio na lei de execução fiscal, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então a importância de eu entender as normas de processo civil para que eu possa entender processo tributário. Ok? Então vamos continuar nossos estudos e aprenda direito a OAB mais perto de você.